Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o ciclo 4, oitavo e nonos anos. Eu sou a professora Glaucia e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os elementos da oração que nós já estamos falando desde aulas anteriores. Para nós começarmos, eu vou conversar com você a respeito dos objetivos da aula, que são hoje, no slide que você está vendo aí, compreender os aspectos sociais e verbais do gênero discursivo diário íntimo e também identificar os termos constitutivos da oração com foco em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, que são predicados, são termos da oração, é uma parte da oração que você já deve estar familiarizado, mas hoje nós vamos retomar um pouquinho a última aula na qual nós falamos um pouco dos termos da oração, para você continuar pensando a respeito desses elementos. Além de nós pensarmos a respeito disso, nós também vamos falar de um gênero discursivo que é um pouco conhecido seu, só que hoje ele tem um formato diferente, que é o gênero chamado diário íntimo. Antes de nós passarmos para a leitura do texto, eu queria que você pensasse a respeito dessas perguntinhas que vão aparecer aí para você junto comigo. A primeira delas é: o que é um diário íntimo? Você já ouviu falar de um diário íntimo? Essa palavra intimidade, ela tem um pouco de relação com a gente, não é? Com aquilo que é muito particular nosso. A outra perguntinha que eu queria que você observasse, que também está aí no slide para você, é: que meios as pessoas usam hoje para registrar e compartilhar a sua vida diária com os outros? Você já viu, como eu falei agora há pouco para você, que esses meios, eles são as redes sociais. Algumas pessoas também escrevem blogs na internet, e aí nesses blogs elas acabam registrando um pouquinho daquilo que acontece com elas. Por último, quando você vê o título de uma obra como essa aqui, ó, O Diário de Anne Frank, o que você espera encontrar? O diário, algumas moças antigamente, elas até ganhavam de presente caderninhos e livros ou algumas coisas nesse sentido em que elas podiam registrar a vida delas todos os dias, e foi isso que aconteceu com a Anne. O que ela tem, na verdade, e aí se você tiver curiosidade de ler o livro depois, você vai ver que logo no começo da história ela conta que ela ganhou um caderninho de presente, e aí naquele caderninho ela começou a registrar a vida dela. E a gente vai conversar ao longo dessa aula sobre isso, porque também é uma forma de você exercitar a escrita. Quem sabe, depois de você conhecer o Diário de Anne Frank, você não fica interessado em escrever a respeito da sua vida, que às vezes você acha que nem é tão interessante, mas com certeza você deve pensar sobre coisas que são importantes, você deve fazer coisas que são legais, e aí talvez tenha alguém, inclusive, interessado em saber como que é a sua rotina. Nós vamos fazer a leitura agora do texto. Antes de eu passar lá para o texto, eu quero mostrar para você o livro. É esse aqui. Se você conseguir enxergar aí na sua casa, você vai ver que ao longo das páginas do livro, a Anne coloca aqui, ó, em cada pedacinho, a data em que esse texto ele foi escrito, e nós vamos ler um desses dias de registro dela hoje, e você vai acompanhar nesse trechinho aí, junto comigo, a leitura do texto. Diz assim: terça-feira, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, politicamente tudo melhorou. Na Itália, acabaram com o partido fascista. Em várias regiões, o povo luta contra os fascistas. Até os soldados tomam parte. Como querem que um povo ainda lute contra a Inglaterra? Pela terceira vez, a cidade foi violentamente bombardeada. Cerrei os dentes e disse a mim mesma: coragem! E a senhora Van Damme, que até agora sempre dizia: é melhor acabarem os sustos de uma vez do que ficarem à espera indefinidamente. É agora a mais covarde de todos. Hoje de manhã, tremia como vara verde e depois começou a chorar.
O marido, com quem depois de uma semana de vida de cão e gato acabou por fazer as pazes, acalmou-a carinhosamente. A gente foi ficando quase sentimental ao ver aquela cena linda. Esse é um trechinho do livro que eu mostrei para você, que está lá na página 70 e é uma versão, quando você comprar, se você quiser achar exatamente o mesmo trecho, é importante que você compre essa versão da editora Príncipes, que você vai encontrar numeração de páginas igualzinha a essa. Quando nós lemos um texto como um diário íntimo, nós ficamos pensando às vezes, naquela rotina. Os textos que eles são considerados textos narrativos, e o diário íntimo ele tem essa característica, são textos que nós chamamos também de figurativos, ou seja, a partir do momento em que nós ouvimos ou que nós fazemos a leitura daquele texto, nós podemos imaginar, criar a figura, por isso eles são chamados de figurativos, daquilo que nós estamos lendo. Então, quando a Anne relata o que estava acontecendo naquele momento na vida dela, nós conseguimos pensar a respeito do que estava acontecendo. E é muito importante, nós temos falado isso em todas as aulas, que quando você pense, quando você reflita a respeito de um determinado texto, você pense no propósito comunicativo que existe por trás. Nenhum texto é intencional, nenhum texto é sem intenção. Todo texto, ele é intencional. Até um oi que você diz no WhatsApp para alguém é um texto e ele é intencional. Se você bota carinha, por exemplo, dizendo que você está feliz, você tem uma intenção. Se você bota oi, ponto, você tem uma outra intenção. E, normalmente, isso sempre acontece com qualquer texto que você vá ler. Certo? Vamos pensar um pouquinho a respeito do contexto de produção e de outros elementos que fazem parte desse gênero discursivo chamado diário íntimo. Hoje nós vamos falar um pouquinho das questões gramaticais que fazem parte desse texto e é muito importante que, para você compreenda tudo isso, você assista às aulas 9 e 10, porque são aulas complementares. Nós vamos falar nas duas de diário íntimo e de elementos da oração que vão estar presentes nesse texto e que constroem o propósito comunicativo, que constroem a intenção da mesma maneira. Dá uma olhadinha aí nessas perguntas que você tem junto comigo. E aí você fica prestando atenção nas perguntas que eu vou comentando ela com você enquanto você pensa comigo a partir daquilo que nós lemos. Quando um diário, como o Diário de Anne Frank, foi produzido, nós temos que pensar quem produziu, quando produziu, onde produziu e por que produziu. Ora, se você tem um texto que foi escrito num determinado momento e esse texto ele é marcado social e historicamente, você tem um quando esse texto ele foi produzido. E aí eu vou o tempo todo tentar deixar você cheio de curiosidade, porque essa é uma leitura muito importante e que seria muito interessante que você fizesse, porque a Anne, ela está vivendo aqui, nesse período em que o diário foi escrito, um tempo que nem a gente. Ela não podia sair de casa, ela foi obrigada a ficar confinada com um monte de pessoas numa casa. Ela fala de como era a convivência com essas pessoas e ela é esse quem aí da perguntinha que você viu. Por que será que ela escreveu? A gente só consegue descobrir isso se a gente fizer a leitura da obra toda. E aí eu não vou estragar, não vou dar spoiler da leitura, porque você também tem que ir lá e pensar um pouco a respeito da leitura junto comigo. E quem sabe numa outra aula a gente comenta o que você comentou a respeito da leitura. A outra pergunta é quais são as características estruturais. E aí eu vou voltar o slide do texto para você olhar junto comigo para essas características. Aí no início do texto eu vou apontar aqui para você, ó. Ela começa com a data, não é? Terça-feira, 3 de agosto de 1943. Nós estamos no mês de agosto, mas olha quanto tempo depois nós estamos. Além dessa data que você está vendo, ela começa com uma expressão, querida Kitty, que eu estou apontando para você aí.
Quando ela usa essa expressão, ela usa porque ela conversa com o diário como se o diário fosse uma pessoa. E aí, logo no começo da história, para eu adiantar um pouquinho e você ficar bem curioso, ela fala que ela escolheu esse nome para o diário. Em seguida, você vê que, diferente de outros textos, o que nós temos aqui nesse pedacinho que eu estou marcando para você é um parágrafo, são linhas contínuas. Ah, professora, mas no diário eu só posso escrever assim? Não. O diário é um texto pessoal, é um texto que é seu e você pode escrever da maneira como você bem entender. Mas é mais comum nós observarmos dessa maneira. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e você observa inclusive aqui, ó, onde eu estou colocando um marcadorzinho para você, que ela coloca um sinalzinho, inclusive para indicar quando uma outra pessoa está falando. Percebe que aqui no começo desse parágrafo, que eu estou sinalizando para você, ela diz, e a senhora Van Damme, que até agora sempre dizia, abre aspas. E aí nós sabemos, com o uso desse recurso, e não com travessão, como nós estamos acostumados a ver, que tem a fala de uma outra pessoa. Deu para você perceber? Então, essas características aí são características que nós chamamos de características estruturais, ou seja, a estrutura de um diário ela é dessa maneira, também de elementos verbais. E o tema e a circulação, professora, aonde que eles vão acontecer? Bom, isso aí vai depender muito. Lembra do que eu falei para você? Hoje, as pessoas elas registram a vida pessoal delas de uma outra forma, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E aí, tanto o tema, aquilo que elas decidem contar, aquilo que vai fazer parte do texto, quanto a circulação, vai depender da intenção dessa pessoa. Algumas pessoas postam, por exemplo, nas redes sociais dela, a vida diária dela, porque ela quer dar dicas de dietas, por exemplo, outras dicas de educação. Então, o lugar onde ela vai postar, o lugar onde ela vai apresentar, sempre vai depender de qual é a intenção dela. E aí, o tempo todo eu vou estar repetindo, porque é nisso que você tem que pensar quando você lê um texto, seja no livro, seja numa rede social. Qual é o propósito comunicativo? Qual é a intenção? Quando alguém se posiciona de uma determinada maneira, quais são os efeitos de sentido que essa pessoa está tentando construir para que chegue até nós, o leitor que está aqui do outro lado, seja do outro lado da tela do computador, seja aí do outro lado da TV, seja do outro lado do livro, porque nós temos um emissor, que é o autor do texto, e nós temos o receptor, que é aquele que está lendo. Então, pensa sempre sobre tudo isso, que eu tenho repetido muito aqui, porque todo texto ele é intencional, ele tem propósito comunicativo. Bem, o autor de um diário íntimo, para você acompanhar a leitura aí comigo, ele é um autor que registra fatos acontecidos dia após dia. Como não é possível relatar todos os momentos de um dia, a pessoa que escreve registra apenas os acontecimentos que, de alguma maneira, têm maior importância para ela. E aí é óbvio que, se você pensar, por exemplo, a respeito do que é o diário de Anne Frank, você vai pensar que ela não falou exatamente de tudo que acontecia. Provavelmente ela escolheu fatos que ela achava mais importantes para contar para as pessoas. E sabe o que é mais interessante? Com certeza ela era uma adolescente. Se não me falha a memória, quando ela escreve o livro, ela começa a escrever no aniversário dela de 13 ou 14 anos, que é a mesma idade que você, aluno do 8º e do 9º ano, tem. Ela jamais deve ter imaginado que o livro teria o alcance que teve. Na verdade, nem era para virar um livro, era um diário, eram registros de uma menina, de uma adolescente que passava por tudo quanto é frustração que você puder pensar, que agia como você, que tinha conflitos familiares como você, e resolveu escrever porque ela não tinha muita gente com quem conversar. A Anne, em alguns momentos, ela inclusive relata que ela se sentia angustiada, injustiçada, a mãe dela vivia brigando com ela. Será que você se identifica um pouquinho com isso? Provavelmente, não é? Então,
Fica aí a dica de leitura para você e hoje a gente vai ter outras dicas de leitura a respeito desse gênero chamado diário íntimo também. Vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos numa aula anterior, que é a nossa aula 8. Se você não assistiu, é importante que você assista, porque é a partir dessa aula que nós vamos começar a falar de outros elementos da oração, como que nós vamos pensar agora. Acompanhe aí comigo, por favor. O que nós temos? Na aula anterior, nós falamos que existem termos que eles são chamados de termos essenciais da oração, que são esses que eu vou sinalizar aqui para você: o sujeito e o predicado. Não esquece mais desses dois nomes que, aliás, você que é aluno do 8º e do 9º ano já está vendo desde o 6º e 7º ano. A frase que nós vamos trazer para pensarmos a respeito desses elementos é essa que está lá no texto. A senhora Vandam é agora mais covarde. Como é que eu vou fazer, professora, para eu identificar o sujeito predicado? É só você lembrar disso aqui, ó. Essa informação de quem se fala e o que se fala, ok? Essa é uma maneira bem simples, não é a mais completa, mas nesse momento ela serve para ajudar a gente a fazer essa identificação. O sujeito é o termo, isso aqui que você está vendo, que eu estou sinalizando com o marcador, é uma oração. Por que que é uma oração, professora? Porque tem um verbo bem aqui, tá vendo? Como é que eu faço para identificar o sujeito? É só eu pensar dessa maneira. O sujeito é de quem eu falo. O sujeito separadinho aí é a senhora Vandam. E o predicado é aquilo que eu falo desse sujeito. Então, predicado é a expressão, é o resto da oração, é agora a mais covarde. E aí eu vou reforçar algumas expressões nessa frase. Continua olhando para ela aí na sua tela, porque nós vamos precisar desses conceitos para nós aprendermos depois o que são tipos de predicado. Primeiro, isso aqui tudinho que você está vendo é o sujeito, a senhora Vandam. Dentro desse sujeito tem uma expressão que nós chamamos de núcleo do sujeito. Tem uma palavra que nós chamamos de núcleo do sujeito. Núcleo é a parte mais importante. Vai memorizando aí e olhando para a frase, tá bom? A outra parte que está separadinha aqui é o predicado. E eu apontei bem aqui para você um verbo. Esse verbo, ele é chamado de verbo de ligação. Não esquece isso. Mais importante agora é nós pensarmos no predicado. Continua olhando para a frase. O verbo, ele é um verbo de ligação e ele tem uma função, por isso que ele se chama de verbo de ligação. É ligar uma característica do predicado, que é essa aqui, que pertence ao sujeito, que é esse trechinho bem aqui. Ou seja, covarde é quem? O sujeito de quem nós falamos, que é a senhora Vandam, ok? Vou só repetir para você, continua olhando para a frase. Sujeito, predicado. No sujeito eu tenho um núcleo, no predicado eu também tenho um núcleo. É uma oração porque tem um verbo que é esse aqui. E esse verbo é um verbo de ligação que liga esse predicativo do sujeito ao sujeito que nós vimos aqui em cima. Deu para entender? Agora volta comigo para cá para a gente conversar a respeito de mais algumas coisas. Quando você tem esses termos da oração, a gente chama de termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Hoje nós vamos falar apenas do predicado. Esse predicado, dependendo da maneira como ele se estrutura, ele pode ter classificações. Ou seja, você pega só aquele pedacinho da frase que eu te mostrei, que você já sabe agora que é o predicado, e você pensa a respeito dela. Esse predicado, ele pode ser chamado de predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Como é que eu vou fazer para eu saber? Primeiro, você tem que lembrar que o predicado ele vai estar sempre associado a um sujeito, mas nem sempre esse sujeito ele vai aparecer. Há, inclusive, orações que elas são chamadas de orações sem sujeito. Quando nós observamos esse predicado, e agora você vai olhar para mim para a estrutura das frases que nós tiramos lá do texto. Olha aí o que
vai aparecendo para você. Os predicados, como eu falei para você, eles podem ser classificados em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. É importante nós aprendermos os nomes que as coisas têm na língua portuguesa. Não é o mais importante, mas você precisa saber, porque um dia lá na frente, quando você for fazer prova do Enem, por exemplo, ou quando você for fazer uma prova do IFPA, para quem vai tentar fazer o concurso no ensino médio, essas palavrinhas elas aparecem, mas mais importante do que isso é você pensar quais são os efeitos de sentido que essas palavras elas têm. Então, como você pode perceber, os predicados, eles têm 3 classificações. Ou ele pode ser chamado de predicado nominal, ou ele pode ser chamado de predicado verbal, ou ele pode ser chamado de predicado verbo nominal. E nós vamos aprofundar isso em outras aulas. Não te preocupa que hoje você não tem que aprender tudo, só continua olhando aí para as frases. O predicado nominal é aquele bem parecido com a frase que nós acabamos de ver, em que nós temos um verbo de ligação, no caso aqui nós temos 2 verbos para formar essa ideia, para construir, aliás, essa ideia da ligação, e um predicativo. Olha como acontece aqui. O sujeito, o verbo de ligação separadinho, ou 2 verbos que foram usados para cumprir essa função de ligação, e um adjetivo que pertence a esse sujeito aqui. Está acompanhando? Então, esse adjetivo é um predicativo do sujeito. Nós vamos ver na próxima aula que existem predicativos do objeto. Então, quando a estrutura do predicado, que é só a partir daqui, tá? A gente que está separadinho é o sujeito. Quando a estrutura do predicado é essa que você está vendo, de verbo de ligação ou uma locução verbal que cumpra essa função, mais um predicativo, eu chamo esse predicado de predicado nominal. Ok? O predicado ele vai ser verbal quando o núcleo do predicado for um verbo que eu chamo de verbo significativo. Nas nossas aulas anteriores, se não me falha a memória, na aula 7, se não for isso, na próxima aula eu dou direitinho o endereço da aula para você, nós já vimos também o que é um verbo significativo. São aqueles que trazem alguma ideia que eles não têm o objetivo de ligar. E esse verbo que está aparecendo aí para você é um verbo significativo. Esse verbo significativo no predicado, que é daqui para frente, é um predicado verbal. A constituição dele, verbo significativo, como núcleo do predicado, faz desse predicado um predicado verbal. E, por último, o predicado verbo nominal, que é quando eu tenho um verbo significativo, ou seja, ele apresenta uma determinada ideia, e um predicativo também. Olha só, ela é o meu sujeito e a amedrontada é um predicativo do sujeito. Só que o verbo ele não é um verbo de ligação, lembra? Se fosse assim, ó, ela está amedrontada, o está não seria um verbo significativo, seria um verbo de ligação. Mas o que eu tenho aí é um verbo que traz uma ideia nele mesmo, por isso ele é chamado de significativo. Então, quando a estrutura do predicado for verbo significativo mais um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Vou repetir para você não esquecer. Tipos de predicado: nominal, quando eu tiver a estrutura verbo de ligação mais predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Nesse caso, sentimental é um predicativo do sujeito. Verbal, o predicado, quando eu tiver um verbo significativo, como é o caso de luta, como núcleo do sujeito. Presta atenção que nesse predicado aqui, ó, eu não tenho nenhuma qualidade que pertence ao sujeito e nem a um complemento, que seria um objeto direto e um predicativo do objeto. Por isso, o núcleo sendo luta, eu tenho predicado verbal. E o outro é o predicado verbo nominal, quando eu tiver um verbo significativo mais um predicativo. Verbo significativo, ele traz uma informação nele mesmo,
Pensa aí um pouquinho. A palavrinha estar, ou o verbo estar, ele não tem significação nele, mas tremia tem. Você consegue imaginar, você consegue dar significação. Por isso que você chama de verbo significativo. E o amedrontada, que pertence a este sujeito bem aqui, por isso eu chamo de predicativo do sujeito. Então, essa estrutura, verbo significativo mais predicativo, constitui o predicado que nós chamamos de predicado verbo nominal. Deu para você entender? Eu espero que você volte depois, ou que você tenha a oportunidade, se você anotou, que você pense sobre isso aí no seu caderno, ou que você volte lá na aula no canal para você fixar bem essa ideia, que nós vamos precisar dela na próxima aula. Além disso, hoje eu queria que você pensasse em algo, olha comigo aí no slide, para depois da aula, que é pesquisa que você deveria fazer. Lembra, eu comentei com você lá no comecinho que o texto que eu ia trabalhar com você hoje eram aliás, trechos, e não um texto específico, mas trechos de um livro chamado Diário de Anne Frank. Esses livros que você está vendo aqui, eles são livros que você acha, inclusive, em PDF na internet. Esse trechinho aqui, ó, é o trecho de um livro chamado Diário de um Banana. E esse outro livro você também acha em PDF na internet, ou a gente pode tentar conseguir para ver se alguém da sua escola consegue enviar para você, que tem um outro título aqui também relacionado à escrita de coisas do cotidiano, que é Querido Diário Otário, eu igualzinho a você, só que melhor. Olha só, eu vou te mostrar a capa aqui do Diário de um Banana, e aí você vai ver junto comigo a capinha do livro, que é esse livrinho aqui, tá bom? Ele também é escrito em forma de diário. Vou mostrar para você as páginas, porque esse livro aqui ele é bem divertido, se você tiver curiosidade. Uma pena muito grande a gente não ter tido a Feira do Livro esse ano, não é? Aqui, ó, da mesma maneira como a Anne fazia lá, ele também, só que se não me falha a memória o nome do personagem é Greg, ele também vai colocando os dias. Aqui em cima, ó, de repente está longinho aí para você, mas dá para perceber aqui em cima ele coloca a data e ele conta. O mais legal é que esse aqui, ele não foi de fato um livro construído por um adolescente. Foi um autor que teve a ideia de apresentar numa obra trechos que contassem a história de um adolescente na escola. Então, esse aqui é apenas ficção. É um personagem que foi criado. O Diário Otário, ele traz um pouquinho da ficção e da criatividade de uma autora muito boa também. E nesse aqui você tem histórias muito engraçadas a respeito de um menino que um dia decidiu escrever sobre o cotidiano dele. O mais legal é que logo no começo ele fala assim, eu não quero escrever um diário, mas vai que um dia eu fico alguém muito famoso e aí as pessoas vão querer saber como foi a minha adolescência e vai estar tudo registradinho. A mesma coisa você pode fazer. E a aula de hoje, além de a gente pensar com você a respeito dos tipos de predicado que você aprendeu, que são, repete aí, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, a gente vai ver na próxima aula que existe uma intenção por trás da escolha de qualquer um desses predicados. Além de você aprender isso, você também aprendeu sobre o diário íntimo. E é muito legal você pensar a respeito da possibilidade de você escrever. Vai pensando aí, enquanto a gente vai se organizando para a próxima aula, se você não gostaria de registrar o seu cotidiano. O que você tem feito hoje? Você só estuda? Como está a convivência com a sua família aí na sua casa? Você tem se sentido bem? Está todo mundo brigando de vez em quando, da mesma maneira como era lá na casa da Anne Frank? Ou será que você está vivendo sempre numa tranquilidade só? De qualquer maneira, você registrar e pensar a respeito daquilo que você faz de forma escrita é um exercício muito interessante e que a gente vai precisar. Talvez quando a gente voltar nas nossas aulas de língua portuguesa na escola, a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito do que foi todo esse tempo em que nós ficamos separados, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem.